Bom, pessoal, seja bem-vindo ao segundo bloco de Mecânica Clássica. Finalmente agora a gente começa de fato o curso de Mecânica Clássica. Você vai entender finalmente como que a gente constrói algumas grandezas de física a partir dessas aulas. E nessa primeira aula desse segundo bloco, eu gostaria de discutir um teorema, são dois na verdade, que é o teorema do momento e o teorema da energia, que a gente vai construir esses conceitos a partir da lei de Newton, né? Então, olha que eu já separei aqui algumas coisas que a gente discutiu lá na primeira semana, né? no primeiro bloco. Primeiro, a lei de Newton ela pode ser escrita como massa vezes aceleração. E já coloquei o vínculo de aceleração com a posição, é a taxa de variação segunda da posição em função do tempo. E a gente definiu lá uma grandeza chamada momento, nesse caso o momento linear, que é o produto da massa pela velocidade, né? E note que esse momento que a gente já escreveu, eu posso reescrevê-lo, porventura, também em função da posição. Porque a velocidade é a taxa de variação da posição em função do tempo. Então, nota só uma coisinha. Quando eu faço a taxa de variação do momento em função do tempo, o que eu vou obter? No caso, olha só, no caso que a massa é constante, lembra que nesse começo a gente está sempre considerando isso? No caso que a massa é constante, a derivada disso aqui vai dar m vezes essa derivada. Essa derivada vai me fazer gerar uma derivada segunda. E no final das contas, por isso que eu escrevi essa relação, porque olha, quando eu derivo isso aqui em função do tempo, o que eu encontro é m vezes d quadrado x dt quadrado. Ou seja, eu encontro a força. Essa relação entre a taxa de variação do momento e a força é chamado, em mecânica clássica, de teorema do momento. Tá? Então eu vou até escrever aqui porque ele é bem relevante, ele é chamado teorema do momento. Existem várias formas da gente escrever esse teorema do momento. Nesse caso é o momento linear, a gente vai ver nesse curso o momento angular, que são aqueles movimentos de giro, né? Mas perceba que esse teorema do momento que a gente está construindo, ele está escrito na forma diferencial, que a gente chama. Porque ele está escrito em função de uma taxa de variação, né? De uma determinada função. Então esse é o teorema do momento na forma diferencial. E se você aproveitar um pouco a álgebra, você pode multiplicar por dt, né? Matematicamente falando não é exatamente isso, mas para a gente entender, vai ficar dp igual a f dt, você integra em ambos os lados, substitui o limite de integração, coisa que a gente fez lá na primeira semana algumas vezes, quando estava falando de cinemática, e a gente vai chegar nessa equação, veja, que é P final, ou P2, menos P1, e aqui vai ficar uma integral de f vezes dt, de um tempo inicial, vou chamar de tempo 1, até um tempo final, que eu vou chamar de tempo 2. Então a gente acaba de escrever essa função agora na forma como se eu estivesse resolvendo o problema para uma força qualquer, que depende do tempo, né? Ou não também, pode ser constante. Então, olhe, veja, quando a gente chega nessa expressão, esse teorema, essa expressão ainda é o teorema do momento linear, mas agora ele está escrito na forma integral, tá? Então guarda isso aqui, essa é o teorema do momento linear, na forma agora integral. Então são duas formas da gente explicar ou definir o mesmo problema, tá? Claro que vão ter algumas coisas que a gente vai utilizar essa versão, tem algumas que a gente vai utilizar essa outra. Nessa versão especial, na versão integral do teorema do momento linear, a gente acaba percebendo algumas grandezas aqui. Essa grandeza integral de T1 de f dt, a gente chama isso daqui, ó, só essa expressão, na física, de impulso. Então, esse termo que está do lado direito da expressão, da integral, né, do lado direito de quem está olhando aqui, é o impulso na física. Impulso é força vezes tempo, né? Claro que aqui a gente está falando de uma força qualquer, que pode variar ao longo do tempo, então não é um produto simples de força vezes tempo. Você faz a integral de força vezes tempo. Mas você deve se lembrar desse conceito de impulso, o produto de força por tempo dá impulso. E o interessante do teorema do momento linear é que ele diz que o impulso gerado num corpo é igual à variação do momento linear dele. E lembre-se que o momento linear é massa vezes velocidade. Então a gente consegue amarrar a variação do momento a essa quantidade de impulso que você precisa fornecer ao objeto, ao corpo, para ele aumentar a sua velocidade. Então a gente acabou de construir uma grandeza que a gente está chamando de impulso. Essa expressão toda que a gente acabou de escrever aqui é o teorema do momento linear. Então
nesse primeiro vídeo, desse segundo bloco aí, o meu objetivo é definir algumas variáveis. A gente definiu o momento linear, escreveu o teorema dele e definiu o impulso. Agora, note que a gente pode fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Eu vou multiplicar essa equação, deixa eu pensar qual, ou essa, deixa eu dar uma olhadinha, porque senão eu vou multiplicar a equação errada. Eu vou multiplicar essa equação por V. Deixa eu pensar, se eu multiplicar por V, isso, só que eu não vou querer escrever, eu não vou escrever assim, ó, vai ficar assim, ó, vou multiplicar por V tudo, ó, então vai ficar M vezes V, aí eu vou escrever isso aqui já em função de V, ó, então ele é dV dt, então a gente pode escrever ou aceleração, ou dV dt, ou a derivada segunda, e do lado de cá, F vezes V. Então, para sair dessa equação e chegar nessa, a única coisa que eu fiz foi multiplicar por V ambos os lados. E também mudar a notação desse dV dt. Legal, legal. Agora, olha, essa expressão que está aqui eu posso escrever como uma derivada só em função do tempo. De quem? Você precisa pausar mesmo o vídeo depois que eu escrever o resultado para fazer na mão. Para você ter certeza do que eu estou fazendo. Ó. Porque quando eu faço meio de m vezes v, a derivada de meio de m vezes v vai me dar aquela expressão. Vou te mostrar, mas você vai ter que refletir sobre isso. Ó. Porque a derivada, se a massa é constante, sai para fora, massa, meio, a derivada, aqui desculpa, v quadrado, agora sim, a derivada de v quadrado vai ficar 2 vezes v, cai fora o 2, vezes pela regra da cadeia, dv dt, porque v é uma função de t, então é isso que a gente tem que acabar escrevendo. E aqui você obtém f vezes v. Essa grandeza que a gente acabou de obter quando a gente utiliza a regra da cadeia, e veja que a gente está fazendo um processo ao contrário, né? Como se a gente estivesse meio que integrando a função, essa expressão, meio de mv quadrado, eu tenho certeza que ela é conhecida de você. Ela é chamada de energia cinética, e a gente vai usar o símbolo T maiúsculo para indicar que é energia cinética. Então vou até escrever aqui, porque é mais uma grandeza que ela vai aparecer demais no sistema, que é a energia cinética. Então a energia cinética é meio de mv quadrado. E veja que ela é obtida diretamente, aparece esse valor como um número relevante, diretamente da lei de Newton que a gente está fazendo. Então tanto o momento que a gente construiu como a energia cinética, elas são grandezas que elas aparecem na formulação matemática do problema, quando a gente vai ampliando ou relendo a lei de Newton, né? Agora note que essa expressão que eu acabei de escrever, eu vou escrever em função de t agora, que é essa aqui que está em cima, ó. Essa aqui, a taxa de variação da energia cinética em função do tempo, que é igual ao produto da força vezes velocidade, ele é chamado teorema da energia cinética, tá? Então essa é o teorema da energia cinética. Nessa forma que eu estou colocando aqui, é a forma diferencial também, tá? Então, a taxa de variação da energia cinética em função do tempo é igual ao produto da força vezes a velocidade. Talvez você não lembre muito bem desse resultado no formato que está escrito aqui. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com essa expressão. Porque da mesma forma, vamos encontrar uma forma integral dessa expressão, né? Então eu vou integrar ambos os lados. Quando eu integro, eu vou obter energia cinética final, ou 2, menos energia cinética inicial, é igual a integral de T1 minúsculo é tempo, né? Até T2, de F vezes V vezes dt. Aqui eu acabei de escrever a variação da energia cinética em relação a um determinado termo. Eu vou chamar esse termo de trabalho, não faz sentido? Porque você deve se lembrar daqueles teoremas, né? A variação da energia cinética, a gente estuda isso mais para trás, né? É trabalho. Então essa grandeza toda aqui, ó, inclusive T1, né? Essa grandeza é chamada de trabalho. Então note que a variação da energia cinética é uma grandeza bem relevante do ponto de vista de mecânica, né? Então ótimo. Agora, só para a gente ter um pouco de familiaridade com um resultado que você já conhece, essa expressão que a gente escreveu, ó, T2 menos T1 igual a integral de T1 T2 FV dt, é o teorema da energia cinética escrito na forma integral. Mas você deve se lembrar, porque a gente até já usou aí para trás, que a velocidade é taxa de variação da posição em função do tempo. Então eu vou ficar assim, ó, T2 menos T1 é igual a integral de T1 T2 de F vezes dx dt vezes dt.
E se você escrever em função de dt, você acaba escrevendo que a taxa de variação da energia cinética, ou seja, o trabalho, é escrito como a integral de x1, x2 de F vezes dx. Tenho certeza, se você já fez um curso de física básica, do ensino superior mesmo, você, ou mesmo do ensino fundamental, né, do ensino médio, você sabe que força vezes deslocamento dá trabalho. Olha, isso sai diretamente da lei de Newton. Quando você faz esse desenvolvimento, e de novo, aconselho que você faça isso com bastante calma, você vai perceber que a gente acaba surgindo aquelas expressões que você já conhece. Então, essa expressão que a gente encontrou é trabalho, que pode ser escrito tanto como a integral de x1, x2 de f dx. Nesse caso, numa força, a gente está fazendo tudo agora em uma dimensão, né? Para uma dimensão, como ele pode ser escrito como f vezes v dt também, e assim por diante. Então, legalzinho, a gente já começou a avançar alguns conceitos, e eu espero que você já esteja começando a gostar de mecânica clássica, porque agora vai começar a aparecer um monte de coisa que você conhece de algum lugar, mas que você talvez nunca tenha notado que existe uma relação muito forte com as leis prévias que a gente está colocando. No caso, por enquanto, as leis de Newton, né? Então, vamos pro próximo vídeo? Pode ser? Eu acho que pode. Então, tchau!